Olá a todos, aqui estamos mais uma vez com o nosso canal de notícias, o Trebuchet da Tecnologia, em que nós escolhemos temas de grande importância para a tecnologia, lemos as notícias que encontramos na mídia, normalmente duas notícias, e fazemos um comentário técnico, mas de acordo com o nosso público seguidor, que tem um conhecimento técnico um pouquinho mais apurado, ou em alguns casos até bem apurado, indicando inclusive mais literatura para aqueles que se desejarem se aprofundar no assunto. Nosso assunto de hoje são as aplicações que estão surgindo para dispositivos eletrônicos relacionados com a biologia, com a botânica, com o ser humano, com o mundo animal e tudo mais. Nos chamou a atenção duas notícias que encontramos na internet. Na realidade, elas são importantes, chamaram bastante a nossa atenção pelos progressos que estão sendo realizados nesse campo. A primeira notícia é de um nariz eletrônico que detecta se um alimento está fresco ou não. E aí, não é bem um nariz, mas realmente é um software que é capaz de analisar o estado de um alimento pela imagem. Ele consegue detectar nos padrões de cores de uma carne, por exemplo, ou de um vegetal, se essa carne, se esse vegetal estão frescos. Isso aí foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade Tecnológica de Singapura, né? Os orientais estão sempre muito ligados na tecnologia, então a gente tem que estar atento ao que eles estão pesquisando e descobrindo de interessante. Então, nesse caso, o que se faz é que existem alterações bem pequenas, às vezes, no padrão de cores, por exemplo, de uma carne que está em vias de se estragar, ou de um vegetal que já está passado, que já não serve mais para ser aproveitado na cozinha. E baseado em algoritmos de inteligência artificial, esses pesquisadores desenvolveram um software que você pode instalar no seu celular e usá-lo para detectar se um alimento está fresco ou não. Assim, você entra lá num mercado de peixes, se interessa em comprar lá um determinado peixe, e aí você tira uma selfie do peixe, com você com o peixe, e o seu software vai analisar se o peixe está bom ou não para o consumo, né? É lógico que não precisa mandar ele sorrir nesse caso, mas só pelo padrão da imagem é possível você determinar se o alimento está fresco ou não. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue com isso mais segurança. Mesmo um alimento que você guarde por muito tempo na sua geladeira, e aí você tira e você tem dúvidas se ele ainda pode ser consumido. Basta então você tirar aí o seu celular do bolso e usar o aplicativo e ele vai dizer se aquele alimento está ou não próprio para consumo. E, evidentemente, isso pode ser utilizado em fiscalização, pode ser usado nos restaurantes, se você for comer num restaurante que é um self-service, por exemplo. É bem possível que um alimento que tenha ficado exposto ali por muito tempo, ele comece a perder as suas características de poder ser usado, poder ser consumido. E vocês sabem que isso pode ser perigoso em alguns casos, pelas consequências que pode trazer ao nosso organismo. No final aqui do nossa notícia, vocês têm os links para a notícia original, obtida no próprio site da universidade, com mais informações. A outra notícia também é bastante interessante, porque nós já falamos desse assunto em um artigo nosso publicado em 1967, que são os circuitos eletrônicos autorrestauráveis e autodegradáveis. Né? De repente você injeta um circuitozinho eletrônico, um chip numa pessoa, e ele sofre uma pane e ele pode se autorrestaurar, ele se conserta dentro de você. E agora surgiu justamente a aplicação, já que conseguiram fazer o dispositivo, o chip biodegradável. Ele é baseado em uma nanomembrana flexível de silício.
e conseguiram integrar sensores nesse chip. Então, por exemplo, você pode, num exame de rotina, por exemplo, em que você precisa monitorar ao longo do dia o nível de colesterol, ou o nível de nitrogênio, ou o nível de uma outra substância no seu sangue, você pode utilizar um chip que você injeta na sua corrente sanguínea, um microchip, e ele fica percorrendo o seu organismo ativo durante um certo tempo, enviando informações para o seu celular, que registra ou as repassa já diretamente lá para o seu plano de saúde, para que eles elaborem lá um laudo ou ainda comuniquem, né, o seu médico ou você mesmo, se existe algum problema mais grave que exige um atendimento urgente. Então, o que se fez, né, esse pessoal aqui, que eu dou o link no final do artigo, né, que são da revista Nature, certo? Que é publicada no Oriente, a Nature, aliás, vamos usar a pronúncia correta, que tem a sua edição asiática. E dois pesquisadores, né, que pelo nome são de uma universidade chinesa, descobriram como fazer um chip que ele se dissolve no sangue depois de um certo tempo. Assim, você não precisa se preocupar. Você vai no seu plano de saúde, recomenda um exame médico, mandam sensoriar determinado tipo de substância no seu sangue, colesterol, por exemplo, triglicérides, certo? Ou verificar a glicemia, e eles injetam na sua corrente sanguínea o nanochip. E ele fica durante um certo tempo enviando informações para o seu celular através da conexão Bluetooth, e depois o teu celular retransmite isso para o local visado. E vejam o interessante, depois de um certo período, o nanochip se desativa e se dissolve, ele desaparece. E é eliminado aí pela urina ou pelas fezes, de uma maneira não direta, mas já dissolvido. As substâncias que formam esse nanochip, elas passam a ser isoladas e não tem mais nenhum efeito sobre o seu organismo. Você pode ter, então, um chip injetado no seu corpo por um tempo determinado. Depois daquele tempo, ele se dissolve. E é lógico que isso encontra outras aplicações. Por exemplo, em terapias. Você pode precisar que o chip libere um medicamento por um certo tempo no seu corpo. Então, ele é injetado e nos tempos programados, certo? Durante um período de tratamento predeterminado, ele vai liberar o medicamento. Depois daquilo, ele entra em pausa, ele desativa, e aí, a partir daí, ele começa a se dissolver e desaparece do seu corpo. Veja que para a medicina isso é fantástico, né? Foi-se, quer dizer, está indo o tempo em que você tinha que ir lá no seu centro de diagnósticos e colocar aquele holter tão chato, que aí você colocava um monte de eletrodos no corpo, tinha que colocar aquele aparelhinho do lado, né? Que de vez em quando também, quando você era aquele que tinha aqui a medição de pressão, certo? Quando você estava dormindo tranquilo, lá ele ligava. Aí fazia aquele barulhão, estufava o seu braço, você acordava assustado. Então era chato você usar aquele monitor, por exemplo, de pressão arterial. No futuro, tudo isso não vai mais existir. Vão injetar um chipzinho no seu braço. E ele vai ficar dentro do seu corpo e você esquece. Porque quando ele terminar o trabalho dele, ele dissolve. E no dia marcado, você pega o resultado do seu exame médico lá no seu centro de diagnósticos. Tudo isso é fantástico. São as coisas que estão para vir em tecnologia. E cada vez mais próximas, conforme vocês podem ver por essas notícias. Voltamos com mais notícias no nosso próximo programa do nosso canal Trebuchet da Eletrônica. Vejam os links para os artigos originais que estão circulando na internet. E a gente lembra que sempre a gente pega esses assuntos diretamente dos centros de pesquisa. A gente não aceita repasse, porque existe muita fake news por aí. Certo? Acreditem apenas naquilo que vem de fontes seguras. Até mais.